Irmãos, vamos abrir as Bíblias em Jó, capítulo 1. Farei leitura dos versos de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Podia o presbítero Mateus fazer uma oração? Hoje é Dia dos Pais, né? Coloquei ele como título, como tema modelo de pai. Deus concedeu a nós, né, um grande privilégio, sermos pai. E é uma responsabilidade também. A família estruturada, ela depende muito, né, desse líder, da figura paterna. E nós precisamos, como aprendemos há pouco, né, no mês que estávamos estudando sobre o lar, precisamos ser exemplo na nossa casa. Eu vou falar um pouquinho sobre modelo de um pai, a respeito de algumas coisas que nós precisamos fazer, né, mas não é uma chamada à atenção, né, no Dia dos Pais, mas ao mesmo tempo é refletir sobre a nossa obrigação, vamos dizer assim. Eu acredito que a maior recompensa que nós podemos ter é saber que nós estamos sendo bons pais, que nós estamos exercendo o nosso papel de forma correta. Então, qualquer instrução que venha nos levar para mais perto disso é uma homenagem. E eu queria então falar a respeito desse modelo de pai a partir desse texto que nós lemos, né? Jó, um modelo de pai. Jó realmente foi um homem especial, né? E nós temos nesse texto um relato não apenas sobre Jó, mas sobre a sua família, e demonstrando assim o seu cuidado para com os seus familiares. Então, o primeiro tópico aqui é que Jó, um modelo de pai, ele tinha uma vida íntegra. A gente viu aqui no versículo 1, o homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó relatado como alguém que era modelo para os seus filhos. Ele não apenas educava falando, ele não era apenas um pai que tinha muitas posses e dava dinheiro para os filhos, mas era um homem de Deus, um homem íntegro. E isso tem muito valor, né, quando nós
não apenas damos algum discurso, mas quando nós queremos ser esse exemplo para os nossos filhos. Tem uma passagem em Provérbios 20, versículo 7, que resume um pouquinho esse princípio. Lá diz o seguinte: o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados são os seus filhos, ou são os seus filhos depois dele. Ou seja, quem anda em justiça, quem anda em integridade pode estar assim, não só semeando uma semente para si mesmo, né, no sentido da vida com Deus, da santidade, de uma vida de paz, mas também para os seus filhos, que serão também felizes, os que vêm depois dele. A gente sabe que o contrário acontece, né? A dificuldade, muitas vezes, que nós temos, talvez pelo que nós vivenciamos na nossa casa, na nossa família, se nós não fomos bem educados, né? Mas, principalmente, quando nós somos essa bênção de Deus na vida dos nossos filhos, eles podem crescer nesse caminho. Ou seja, é uma bênção que transborda a vida íntegra dos pais para as gerações seguintes. Em segundo lugar, Jó cultivou a amizade entre os seus filhos. Os filhos de Jó eram amigos uns dos outros. Lá nós temos no verso 4, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sabemos que esta amizade em família é muito importante. Nós continuarmos juntos, né? Os filhos vão saindo de casa, tendo outras famílias, mas essa amizade entre os irmãos, entre a família, ela é muito saudável. Isso depende muito do pai e da mãe, né? Às vezes a gente vê famílias grandes que se reuniam todo ano ou várias vezes, de repente morre o pai ou a mãe, alguém, eles não mais se reúnem, né? Então é o papel nosso de estar também juntando, aconselhando e se reunindo com os nossos filhos. Essa família precisa estar junta. E é algo que se faz de forma agradável ao Senhor. O Salmo 133, verso 1, fala: "Ó, quão bom e suave, bom e agradável viverem unidos os irmãos", né? Os irmãos que vivem em união. Aqui a gente sabe que os irmãos aqui é de uma forma geral, né? Os irmãos da igreja. É muito bom a gente estar unido, estar reunido, estar tomando café junto. Mas aqui também, claro que tem que se aplicar, né? A nossa família. Até um problema se nós nos reunimos e ficamos felizes na igreja e quando vamos nos reunir com a família, nós não queremos saber, né, de ninguém, não conseguimos ter essa comunhão com os nossos familiares. Então, os pais, eles não podem simplesmente ver seus filhos desunidos e deixar quieto, né? Os pais ainda têm essa figura, e não é só de filho pequenininho, né? Enquanto tiver saúde, os filhos, como a gente falou, né? Às vezes até os filhos saíram de casa, como no caso de Jó, casados, já grande, mas você ainda tem esse papel de estar unindo, de estar assim junto com a família. Em terceiro lugar, Jó velava constantemente pela vida espiritual de seus filhos. O verso 5 diz: "Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava." Esse zelo pela formação espiritual dos filhos é algo que vai desde a infância e sempre deve nos acompanhar. Mais do que a união social, né, vamos dizer assim, nós temos que estar unidos em torno da palavra de Deus. E essa responsabilidade, ela sempre é, né, dos pais. Embora os filhos grandes eles tenham a sua responsabilidade pessoal, mas nós
temos essa missão de ensinar a palavra, de anunciar a palavra, até para aqueles que nós não conhecemos. E por que não vamos falar para os nossos familiares, não vamos viver essa comunhão em família? Essa paternidade, então, ela não tem data de validade, né? Ela segue adiante. Os filhos de Jó, como nós falamos há pouco, eram adultos, com suas próprias casas, mas Jó continuava exercendo essa vigilância espiritual pela vida dos seus filhos. Efésios 6:4 diz: ora, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Mais uma vez eu quero repetir, não só os pequenos. Você não deve ser um pai que provoca os seus filhos, ou que irrita os seus filhos, talvez com a sua forma de viver, ou com a sua forma de tratá-los, ou não tratá-los. Às vezes a gente pode irritar em não considerar o filho, e não auxiliar o filho. Mas aqui diz: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criar e sempre estar assim, servindo, ensinando, admoestando, né? Pai vê alguma coisa errada, o filho é grande, mas precisa falar também, precisa seguir adiante. Então, modelo de pai Jó, aqui velava pela vida espiritual dos seus filhos. Eu já falei, vou citar mais vezes, né? Ele era um homem que tinha bens, mas não eram os bens materiais que iam fazer diferença na vida dos seus filhos. Ele sabia disso e ele aqui velava pela vida espiritual de seus filhos. E ainda, em último lugar, relacionado à vida espiritual de seus filhos também, Jó era intercessor dos seus filhos. Nós temos aqui no verso 5, falava: levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. A instrução é importante, mas a oração, ela é muito importante. Eu creio que não há um pai que não ora pelo seu filho, né? Nós oramos pelos nossos filhos e precisamos intensificar essas nossas orações. Aqui nós percebemos que Jó provavelmente era um homem muito ocupado. Na lista de bens aqui que foi colocada no início, né? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Depois fala, muito numeroso pessoal ao seu serviço. E naquela época ele precisava resolver todos os assuntos, né? Não tinha algumas das facilidades de hoje. E esse homem ocupado, ele levantava de madrugada e não ia fazer conta lá dos seus negócios primeiro, não, né? E ia orar pelos seus filhos. E o que chama a atenção dessa oração de Jó é que ele ora e intercede pelos seus filhos antes mesmo que um pecado seja manifesto. É como se você estivesse orando preventivamente: Senhor, proteja meus filhos, que eles podem vir a pecar. Ou talvez tenham pecado, talvez tenham blasfemado contra o seu nome. Então Jó intercedia de forma muito bela, né? Às vezes, como pais, nós vamos correr atrás do problema depois que acontece. Então, meu filho, aconteceu isso com meu filho, eu vou orar por ele. Ou ele está precisando disso, eu vou atentar. E a nossa oração, ela é também assim, diante das dificuldades que alguém esteja enfrentando, seja o nosso filho, seja outra pessoa. Mas nós oramos também pedindo para que Deus nos livre, que Deus nos livre. É uma oração que os pais fazem muito. Que Deus livre meu filho na sua caminhada, dos perigos, das tentações, dos maus caminhos. Que Deus sustente. E essa oração vamos dizer assim, é uma oração muito importante. E por isso Jó era um exemplo para nós. É um exemplo para nós, é um exemplo, é um modelo de pai
que assim ora pelos seus filhos. O modelo de pai, Jó, ele tinha uma vida íntegra, cultivou a amizade entre os seus filhos, constantemente velava pela vida espiritual de seus filhos e era intercessor dos seus filhos. Intercessor dos seus filhos. A história de Jó nos mostra que a paternidade que agrada a Deus não se mede pelo tamanho do patrimônio, nem pelo seu sucesso nos negócios, mas pelo cuidado diário com a alma de seus filhos. Aqui é uma conclusão, um fechamento muito importante. Às vezes nós nos preocupamos muito com a profissão do nosso filho, com o trabalho, com a vida, com a saúde dele, física, mas o modelo de pai é aquele que agrada a Deus não por oferecer esse patrimônio, estas coisas, ou buscar que o seu filho tenha todas essas coisas. Mas o modelo de pai é que, em primeiro lugar, ele está buscando a vida espiritual, o cuidado espiritual, cultivando o amor entre os irmãos, buscando a respeito da vida espiritual dos seus filhos, tanto junto deles como sozinho, e assim que nós precisamos ser. Nós precisamos ser pais que estejam ativos, trabalhando, servindo ao Senhor dia a dia. Que Deus abençoe, então, essa nossa pequena mensagem de Feliz Dia dos Pais, e que nós possamos ser gratos a Deus, porque nós não somos perfeitos, mas nós não devemos desanimar por isso, mas nós devemos olhar para a nossa vida e agradecer a Deus por sermos pai, pela forma que Deus nos deu condição de cuidar dos nossos filhos, de educar os nossos filhos, aqueles que têm os filhos menorzinhos ainda, tem mais tempo ainda, pedir a Deus que transforme dia a dia, para que possa ser um melhor pai, e mesmo aqueles que já são pai de grandes, de adultos, de pessoas que estão em certa idade, ainda então estamos vivos, ainda temos tempo, e que possamos interceder pelos nossos filhos, aconselhar os nossos filhos, sempre colocando nas mãos do Senhor, que é o nosso Pai. Nosso Deus é o maior modelo de Pai, e Ele tem cuidado de nós. Como modelo, Ele é um Deus de amor. E esse amor que nós temos pelos nossos filhos deve refletir esse amor de Deus, o nosso Pai, e assim nós vamos fazer o que nós acabamos de ouvir. Se nós amamos os nossos filhos, nós vamos querer que eles estejam nos caminhos do Senhor, nós vamos estar orando, intercedendo, nós vamos estar buscando viver em comunhão na família, como assim Deus muito bem quer. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa nessa hora. Pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe os pais desta igreja, abençoe, ó Deus, a nossa vida, abençoe os nossos filhos, Senhor Deus, para que eles possam crescer nos caminhos do Senhor, para que eles possam ser exemplo também, e na sua família ser exemplo para os seus filhos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por esse momento que o Senhor nos dá, para refletirmos, ó Deus, sobre a necessidade de vivermos conforme o agrado do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.